Na última parte do nosso exercício prático, o que nós vamos fazer é testar esta fórmula no seguinte sentido. Nós fizemos as contas para a resistência equivalente R, vimos que do ponto de vista desta fonte nós podemos trocar esta associação entre uma resistência de 1 kΩ e outra de 2 kΩ. Nós podemos trocar as duas por uma resistência de aproximadamente 666,7 ohm. Podemos fazer isto, digamos que à fonte tanto se lhe dá, ela debita a mesma intensidade de corrente elétrica, neste caso ou então neste. Esta é uma forma clássica, ok? Mas nós podemos convencer-nos se nos colocarmos numa situação ingênua de alguém que não conhecesse previamente esta fórmula e tivesse chegado a ela por meio dos cálculos que a gente viu. Procedendo desta forma, a pessoa que chegasse a esta fórmula podia-se perguntar: será que cheguei à fórmula correta? Será que não me enganei? Então, o que eu sugiro que tu faças sempre que encontras qualquer fórmula e queres ficar com a ideia de que essa fórmula de facto representa a situação em que surge, a situação física, entenda-se, nós podemos testar a fórmula e para isso podemos fazer essencialmente dois testes à nossa fórmula. O primeiro teste é fazer a análise dimensional da fórmula. Análise dimensional. Já vamos ver como é feita. E o segundo teste consiste em testar a fórmula em situações conhecidas. Testar a fórmula em casos conhecidos. Já vamos ver o que é que se quer dizer com isto. A análise dimensional consiste no seguinte: nós temos que a nossa fórmula tem este aspecto assim, e sabemos que ela nos dá uma resistência e que as unidades deste R são ohms, vem ohm, e portanto nós vamos fazer uma análise do nosso segundo membro a ver se deste lado também temos ohm, porque por exemplo se tu tivesses aqui ohm e aqui tivesses miliohm ou quiloohm ou ampere ou volt, algum erro na tua dedução prévia desta fórmula teria que existir e portanto terias que ir a rever os teus cálculos. Mas vamos ver aqui como é que fica. Então aqui nós queremos que esta resistência R nos seja dada em ohm. Agora vamos ver aqui que o nosso segundo membro tem. Em cima temos ohm vezes ohm. R1 vem em ohm e R2 também, ohm vezes ohm. Em baixo temos R1 mais R2, temos ohm mais ohm. Ohm mais ohm. Ora, ohm mais ohm, em termos de unidades, dá ohm. Por exemplo, se tiveres 4 ohm mais 5 ohm, dá 8 ohm. Okay? Portanto, nós podemos chegar aqui e dizer que ohm mais ohm dá ohm. E agora, algebricamente, observa que estes cancelam-se. Ohm mais ohm a dividir por ohm dá ohm. E, portanto, nós temos aqui ohm dos dois lados e, portanto, vemos que esta fórmula dimensionalmente é uma fórmula correta. Passou este primeiro teste. O segundo teste consiste em verificar se a fórmula responde bem para casos em que nós sabemos quanto é que ela deve dar, quanto é que o nosso R deve ser. Por exemplo, suponho que o R1 é igual a 0 ohm. Suponho que não tínhamos calculado ainda isto e que pensávamos assim: quando acharmos a nossa fórmula, o que é que queremos que o R seja quando o R1 for 0?
Ora, o que é que significa termos o R1 zero? Significa, em termos desta resistência, temos um curto-circuito, temos um fio condutor aqui. E supondo que a resistência deste fio são 0 ohm, o que tu aqui podes ver é as cargas elétricas que venham por este fio, não encontram resistência nenhuma aqui e encontram alguma resistência deste lado. Imagina que em vez de ter cargas elétricas tens pessoas que vêm andar, um monte de pessoas que vêm a andar aqui e que cada uma delas sabe que se virar por este lado pode continuar a manter o seu passo ao mesmo ritmo. Vai ao mesmo ritmo, não tem obstáculo nenhum, mas se escolher vir por este lado tem, por exemplo, uma escada. Então, se as pessoas quiserem fazer esforço mínimo, elas pura e simplesmente vêm todas por este caminho. Ou seja, se tu tiveres em termos de resistências elétricas o teu R1 zero, as cargas vão passar todas pelo ponto que tem R0 e o que a tua bateria vê é a resistência zero. Portanto, a resistência equivalente tem que ser zero se o R1 for zero. Ora, se nós substituirmos o R1 zero aqui, é imediato vês que ficas com 0 mais R2, 0 vezes R2 em cima com 0 mais R2, 0 vezes R2 em cima é 0, em baixo temos R2 e o resultado dá 0 ohm. Portanto, a nossa fórmula responde bem a um caso em que nós, mesmo sem termos fórmula, sabemos aquilo que queremos que ela dê, que é resistência equivalente 0. Portanto, passou este teste. Se o nosso R aqui nos desse qualquer coisa sem ser 0, nós veríamos que algum desajuste devia haver nesta fórmula relativamente àquilo que é suposto que ela calcule. Outro caso interessante é quando temos o R1 infinito. Termos o R1 infinito é termos aquilo que se costuma chamar circuito aberto. Não temos resistência nenhuma aqui. E se o teu circuito for só este, as tuas cargas não têm outra coisa a fazer senão circular assim, e a resistência que elas veem é R2. Portanto, para um R1 infinito, esta expressão deveria dar R2. Só que, se tu fizeres o R1 ser infinito aqui, ficas com infinito vezes R2 sobre infinito mais R2. E, matematicamente, infinito vezes R2 não tem sentido. Porquê? Porque infinito não é um número. Tu só podes multiplicar números. E infinito mais R2 também não tem sentido porque, novamente, lá está, infinito não é um número. Mas podemos ter uma situação que seja, em termos práticos, parecida a esta, que é quando nós temos o R1 muito maior do que o R2, o R1 muito maior do que o R2. Okay? Se imaginares aqui uma resistência R1 muito grande relativamente a R2, não é infinita, mas é muito maior do que o nosso R2. Então, se tu considerares aqui o R1 muito maior do que R2, e se olhares para o que está em baixo, quando o R1 é muito maior do que o R2, esta soma é aproximadamente R2. Se pensares, por exemplo, em termos de euros, por exemplo, se o R1 for 100 milhões de euros e o R1 e o R2 for 1 cêntimo, a soma dá aproximadamente 100 milhões de euros. Ou seja, não cometemos praticamente nenhum erro se omitirmos o número que é muito menor. E então ficamos com R1 vezes R2 sobre R1, e estes dois cancelam e isto dá R2. Portanto, resumindo, se a nossa resistência R1 for muito maior do que R2, este valor do R equivalente tende a ser R2. A maneira matemática de afirmar isto é escrever assim, dizer que o limite desta expressão, quando R1 tende para infinito, é igual a R2. Significando o quê? Que se nós formos pondo o nosso R1 cada vez maior, fazendo ter valores cada vez maiores, de modo que ele comece a ficar muito maior do que R2, o valor deste quociente tende para R2. Portanto,
também, neste caso, a fórmula para a resistência equivalente respondeu bem àquilo que esperávamos dela.